Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica. Sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática o passo a passo para você construir uma redação nota 10 na banca IBGP. Se você tem dificuldade em começar o texto, organizar as ideias, você entende a teoria, mas trava na hora de escrever, fica comigo até o final. Aqui você vai entender o formato ideal, a estrutura que a banca mais cobra, como desenvolver os seus argumentos e como evitar erros que mais derrubam os pontos. Então vamos iniciar o passo a passo para você fazer a sua primeira redação, modelo padrão IBGP. Objetivo da redação: antes de escrever, o aluno precisa entender. A banca IBGP cobra clareza, organização e coerência. Não é texto literário, é texto dissertativo argumentativo. A redação precisa defender uma ideia, uma tese sobre o tema. É como, pessoal, você estivesse conversando com o corretor da sua prova. Você vai estar explicando para ele que você entende, mostrando para ele que você entende o tema e sabe argumentar sobre aquele assunto. O primeiro passo é compreender o tema, leitura atenta. Ler o tema com calma, identificar o assunto central do texto. Pensar o que a banca quer que eu defenda. Um exemplo. O tema, a educação como direito fundamental e instrumento de formação do cidadão crítico. O assunto central. Qual que é o assunto desse tema? Educação. O que é a parte principal ali para vocês? Direito e formação cidadã. Regra de ouro, nunca fuja do tema. Passo 2, definir a tese, opinião clara. A tese é a opinião principal, deve aparecer já na introdução, não pode ser vaga. Eu trouxe aqui um exemplo de tese. A educação é essencial para a formação do cidadão crítico e para a construção de uma sociedade democrática. Sem tese, o texto vira apenas uma explicação, não uma argumentação. Então, pessoal, na tese, você vai explicar o porquê que a educação é importante, né? E quais benefícios ela está trazendo. Agora, pessoal, no passo 3, vocês vão escrever a introdução. Na introdução, vocês irão apresentar o tema. Use o modelo padrão IBGP, sem inventar moda. Eu vou trazer aqui para vocês um modelo padrão de introdução. Um modelo padrão de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Apresente o tema, contextualize, mostre a sua tese. Então, lá na introdução, você vai mostrar que você está defendendo aquela tese. Pessoal, dica aqui da professora. Na introdução, não pode ter exemplos longos e nem citações. Vamos para o passo 4, desenvolvimento, o primeiro parágrafo. Cada parágrafo defende uma ideia. Aqui entra o primeiro argumento. Por que esse tema é importante? Então, essa é a primeira pergunta que vocês irão responder. Por que este tema é importante? Vocês irão responder essa pergunta no primeiro parágrafo do seu desenvolvimento. Um exemplo de um argumento: formação da cidadania, desenvolvimento do pensamento crítico ou participação social. Então, a estrutura é simples: argumento, explicação e a consequência. Você tem que colocar esses 3 objetivos no seu primeiro parágrafo do seu desenvolvimento. Vamos para o passo 5, desenvolvimento número 2. Não repetir o argumento anterior, aprofundar o tema. Sugestão de argumento: o papel da escola, valorização do professor, inclusão e respeito a diferenças. Eu vou trazer para vocês outras opções de argumentos que vai encaixar em qualquer tema da educação. Nesta parte, pessoal, o conectivo é obrigatório. Então, vocês têm que usar no segundo parágrafo do desenvolvimento, ademais, além disso, ou outro conectivo relevante. Um erro comum, pessoal: escrever exemplos pessoais. A IBGP não aceita. Continuando o nosso passo a passo para a redação, pessoal, chegamos no último parágrafo, que é a conclusão. Fechar sem fugir do tema. Retomar a tese. Então, você vai retomar o que foi falado lá no primeiro parágrafo, na introdução, a sua tese. Apontar a solução geral, sem detalhar demais.
e não criar ideias novas. Então, no último parágrafo, pessoal, não é para criar novas ideias, tá bom? É para retomar a tese e apresentar e apontar uma solução geral. Então, qual que é a nossa estrutura da nossa conclusão? Retomada do tema, ação geral mais o objetivo. Portanto, um exemplo para vocês. Portanto, é fundamental que a educação seja fortalecida por meio de políticas públicas. Conclusão não é resumo, é o fechamento lógico. O nosso último passo, pessoal, a revisão final. Essa etapa é obrigatória. Vocês têm que conferir ortografia, pontuação, repetições e se todos os parágrafos falam do tema. Dica prática: leia o texto em voz baixa. Erros mais comuns, tá bom, pessoal, que acontecem na hora da redação: fugir do tema, usar a linguagem informal, copiar o texto motivador, copiar partes lá do texto motivador, escrever parágrafo muito curto e não apresentar a tese. Quem segue o modelo, pessoal, não erra a estrutura. Quem domina o tema ganha nota alta. No próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês um treino semanal de redação para vocês preencherem na estrutura pronta de redação que eu trouxe aqui. Então, vamos lá, juntos rumo à aprovação?